No livro de Isaías, no capítulo 43, a partir do verso 6, diz o seguinte: Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor e que esta palavra venha falar poderosamente ao teu coração. Nesse texto maravilhoso da palavra do Senhor Deus, ele aqui vem nos ressaltar a obra da criação. E aqui ele está falando a respeito do seu povo, a respeito do ser humano que ele criou. Ele categoricamente diz: eu os criei para minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Ou seja, o ser humano foi criado com uma finalidade. E segundo o Criador, qual é esta finalidade? Para a glória do seu nome, para isso Deus nos fez. Na minha mocidade, irmãos, quando recentemente eu tinha aceitado Jesus, em uma das evangelizações que eu fazia naquela época, eu me deparei com uma jovem e ali eu pregando a palavra para ela, eu me lembro como se fosse hoje, nunca me esqueci dessa pergunta. Ela olhou para mim e disse assim: como é que pode isso? Tudo tem que ser do jeito de Deus, por que tudo tem que ser do jeito dele? Porque a gente não pode fazer as coisas do nosso jeito e ir para o céu, tudo tem que ser do jeito de Deus. Eu não me lembro exatamente qual foi a minha resposta naquela época, faz muitos anos já, mas isso ressalta esse texto que a gente leu. O ser humano, muitas vezes o ser humano acha que ele é o centro da criação, que o ser humano decide o seu futuro e que não importa o que ele faça, nada vai acontecer com ele, porque ele é um indivíduo, ele é uma pessoa que tem os seus próprios direitos, o seu livre arbítrio. Mas, segundo o texto que a gente leu no início, Deus criou o ser humano com uma finalidade. Deus criou o ser humano com um propósito. E Deus, no seu propósito, viu a necessidade de incluir o ser humano na sua criação. No livro de Colossenses, capítulo 1, verso 17, diz assim: Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois, por meio dele, que é Jesus Cristo, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele, por meio de Jesus, e para ele e para Jesus, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Veja o que esse texto nos revela: que o mundo, como você vê, todas as coisas, o ser humano, tudo o que existe, visível e invisível aos nossos olhos, tudo Deus criou por meio de Jesus e para Jesus. Em outras palavras bem claras, o mundo e tudo que nele existe, todas as coisas criadas, meus irmãos, foi um presente de Deus para Jesus. Você está entendendo? Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Em outras palavras, ele é o dono de tudo. Tudo foi feito para ele. E o ser humano, entenda isso, o ser humano, nós tivemos o privilégio de ser inseridos no meio deste presente. Você está entendendo? Deus criou todas as coisas. Deus criou o mundo como um presente dedicado ao seu Filho amado, Jesus Cristo. E nós tivemos o privilégio, o ser humano teve o privilégio de estar incluso no meio deste presente. Então nós também fomos feitos para Ele. É por isso que o texto inicial diz: eu os fiz para minha glória. Mas veja, quando eu uno esses dois versículos, no início é o Pai falando, mas em Colossenses a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Jesus. Em outras palavras, o Pai e o Filho são um. É um único Deus criando
o ser humano e criando todas as coisas visíveis e invisíveis para a glória do seu nome. Nós não somos o centro do universo, meu querido. O centro do universo é Jesus Cristo. Tudo foi feito para Ele. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã? E nós fazemos parte deste presente. Nós somos dele. Originalmente o ser humano pertence a Jesus Cristo, pertence a Ele. Foi por isso que quando o ser humano caiu, que quando o ser humano pecou, Deus destruiu toda a raça humana. Porque aquela criação era propriedade particular dele. E da mesma forma que você faz o que você quiser com aquilo que te pertence, Deus faz aquilo que Ele quer com aquilo que pertence a Ele. E o que foi que Ele fez? Destruiu toda a raça humana através do dilúvio e salvou 8 pessoas, ou seja, a família de Noé. Veja o que a palavra de Deus diz no livro de Gênesis capítulo 6, a partir do verso 9. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. E Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos e os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois esta está cheia de violência. Deus disse: a terra me pertence, tudo me pertence, e o ser humano fugiu do controle. O ser humano agora só quer fazer o mal. Mas a Bíblia diz que Noé era o único homem, meu irmão, daquela época que fazia o que era correto, que era um homem direito diante de Deus. A Bíblia diz que todas as outras pessoas aos olhos de Deus eram más, menos Noé. Veja a diferença, um único homem em toda uma geração. Aos olhos de Deus era honesto, era bom, fazia, temia a Deus. Todos os demais estavam condenados, estavam perdidos. E aconteceu o que nós sabemos: Deus destruiu tudo e salvou esta família, salvou a família de Noé. Por quê? Por causa dele, meu irmão. A Bíblia categoricamente diz: Noé era um homem justo. Não diz que os seus filhos eram, não diz que a sua esposa era. Diz que Noé, e por causa dele, a sua família foi salva. Por causa dele, aqueles que estavam ao redor dele obtiveram a salvação. Mas eu te digo uma coisa, irmãos: Deus está prestes a fazer a mesma coisa. E você poderia dizer: mas Deus prometeu que nunca mais um dilúvio iria matar todo mundo. Verdade. Existe o arco-íris aí como prova, como sinal da aliança do Senhor, que Ele jamais destruirá o mundo inteiro com um dilúvio. Mas olha o que está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 5. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir do meio das águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservadas para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Veja, agora não vai ser mais com água. Deus vai destruir tudo com fogo. Agora já não vai ser mais um dilúvio que vai acabar com tudo. Vai ser fogo que Deus vai destruir todo mundo. Todos aqueles que hoje se esquecem, vivem uma vida como vivia o povo na época do dilúvio. Como a própria palavra de Deus diz: comiam, bebiam, davam-se em casamento, só se preocupava consigo mesmo. Pessoas egoístas, pessoas que tinham esquecido de Deus, não se lembravam do Senhor, só se lembravam das suas próprias necessidades. E Deus disse: chega, esse mundo aqui já não presta mais, eu vou acabar com tudo. E o próprio Senhor Jesus disse: assim também será nesses últimos dias, igual como foi nos dias de Noé.
vai ser do mesmo jeito. As pessoas só vão se preocupar consigo mesmas, vão querer casar, vão querer trabalhar, ganhar dinheiro, viver a vida e vão esquecer de Deus, vão viver no pecado, não vão se lembrar. Quando elas menos perceberem, o fim já estará à porta e não terá como elas escaparem. É por isso que Deus levanta arautos, levanta homens e mulheres para ficar anunciando, igual Noé naquela época. Se preparem, Deus vai mandar um dilúvio. E só ele e a família dele estavam ali construindo a arca. Ninguém quis saber. A Bíblia diz que ele passou mais de 100 anos construindo a arca e ninguém veio ajudar em nada. Sabe por quê? Porque as pessoas não acreditaram naquilo que aquele homem estava falando. Hoje em dia, os pregadores do evangelho estão aí anunciando: se preparem, Jesus está voltando, o fim está chegando, vocês precisam se converterem. Foi por isso que o próprio Senhor Jesus disse: bem-aventurado aquele que crê sem a necessidade de ter que ver, que acredita no que a palavra de Deus diz. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, eu estou aqui anunciando e dizendo: Jesus está voltando, o fim já está aí e Deus vai destruir tudo com fogo, e você precisa estar bem com Deus quando esse momento chegar. Ah, mas vai demorar. Mas você pode morrer antes, você tem que saber disso. Ou o fim de tudo vem, ou o nosso fim particular vem. Um dos dois vai chegar primeiro. Você está entendendo? E a palavra de Deus nos pergunta: quando o nosso dia chegar, que ninguém sabe quando é, será que nós vamos estar preparados? É igual como o Senhor Jesus disse sobre aquele homem que juntou muitos grãos no seu celeiro e disse: alma, descansa, porque tens alimento para muitos dias. E a Bíblia diz que Deus gritou lá do alto céus: tolo, hoje à noite vão te pedir tua alma. O que foi que tu juntou para Deus? Aleluias. O que foi que tu juntou para Deus? Tu só juntou para ti? O que foi que tu juntou para Deus? Hoje tu vai morrer. Tudo isso aí vai ficar para outra pessoa. Você está entendendo, meu irmão? Cuide da tua vida, porque Deus vai destruir tudo isso que você consegue ver com fogo. O fim vem, Jesus está voltando e você precisa estar preparado. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, te dê hoje um dia maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.